Tem casas que são cheias de móveis, mas vazias de vozes. A mesa de jantar, que um dia reunia risos e histórias, agora carrega apenas o barulho distante da televisão ligada, como quem tenta preencher o vazio. E há pessoas que, mesmo rodeadas de gente, carregam dentro de si um silêncio pesado, aquele que ninguém percebe, mas que mora fundo no peito. É o silêncio de quem tem tanto a dizer, mas sente que ninguém mais quer ouvir. Talvez você conheça esse silêncio. Ele não grita, não chora, não reclama, apenas se instala. Vai ocupando os espaços do dia, enchendo as horas com lembranças e saudades, até parecer que a vida ficou em pausa. A solidão na velhice não é apenas a ausência de companhia. É aquela sensação estranha de ser deixado de lado, de não ser mais chamado pelo nome com carinho, de não participar das conversas, dos planos, dos sonhos dos outros. E isso dói, não no corpo, mas na alma. É como um apagamento lento, onde se é visto, mas não enxergado, onde se está presente, mas não incluído. Quantas vezes você já sentiu que falava e ninguém realmente escutava? Quantas vezes quis compartilhar uma lembrança, mas percebeu que ninguém tinha tempo para ouvi-la? Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de começar a mudar isso por dentro? Que existe um gesto simples, silencioso e diário, que não depende de ninguém, capaz de trazer alívio, presença e até um novo sentido para seus dias? Não é uma receita mágica, nem um milagre, é um hábito. Um pequeno hábito que tem transformado a vida de muitos idosos que, assim como você, carregam histórias, dores e esperanças dentro de si. Um hábito que não custa nada, mas vale muito. Hoje, vamos caminhar juntos por esse caminho. E talvez, ao final desta conversa, você descubra que a solidão pode até bater à porta, mas que você ainda tem o poder de escolher como quer recebê-la. Afinal, quando a gente decide conversar com a própria alma, o silêncio começa a fazer menos barulho. Solidão nem sempre é estar sozinho. Muitas vezes é a sensação de invisibilidade mesmo quando há pessoas ao redor. É sentir-se como um objeto esquecido no canto da casa, que ninguém toca nem percebe. Na velhice, essa sensação pode crescer silenciosa, parecendo uma sombra que acompanha cada dia, tornando-se um peso que cansa a alma. É diferente da simples falta de companhia. É o sentimento profundo de que não se pertence mais, de que já não se é necessário ou importante. Essa solidão que pesa no coração não fica só na mente. Ela se reflete no corpo, nas emoções e na saúde. Quem vive assim pode se ver mais cansado, com a memória falhando, com a alegria diminuída. E sem perceber, o corpo começa a se fechar para a vida. É como uma planta que ainda vive, mas que parou de florescer porque não recebeu mais o calor do sol, nem a água que precisa para crescer. Essa planta, que um dia foi cheia de força e cor, fica apagada. Será que já passou pela sua cabeça como a solidão pode ser tão desgastante quanto uma doença? Será que já sentiu que, mesmo em meio a barulho e movimento, o coração se cansa e pede um descanso? Talvez seja esse cansaço da alma que torna os dias mais longos e as noites mais silenciosas. Mas no meio desse cenário há uma luz tímida, uma esperança que pode crescer aos poucos. Existe uma forma de cuidar desse cansaço, de devolver à alma um pouco do calor que ela precisa para voltar a florescer, mesmo que aos poucos. Não é algo que acontece do dia para a noite, nem depende dos outros. É uma transformação que começa dentro de você, com um gesto simples, capaz de reacender o desejo de sentir-se vivo e importante, mesmo na solidão. Quando pensamos em cuidar do corpo, a primeira coisa que vem à mente é a alimentação. É natural. Afinal, precisamos do alimento para viver, para manter a saúde, para ter energia. Mas, se pararmos para refletir, perceberemos que o cérebro também tem suas próprias necessidades, tão essenciais quanto o pão que colocamos à mesa. Uma delas é o afeto, aquele carinho silencioso, a atenção que não se vê, mas se sente no coração. O afeto, quando presente, produz no nosso corpo uma substância muito especial chamada ocitocina.
conhecida como o hormônio da confiança e do bem-estar. Ela ajuda a equilibrar o humor, fortalece o sistema de defesa do corpo e ainda mantém a mente mais tranquila e atenta. Por isso, quando falta o toque humano, o olhar amigo, a palavra de conforto, o cérebro sofre. Estudos têm mostrado que as conexões emocionais, mesmo as pequenas, feitas todos os dias, podem diminuir o risco de doenças como o Alzheimer e os acidentes vasculares cerebrais. É como se o afeto fosse um alimento delicado, capaz de nutrir a mente e proteger a memória contra o desgaste do tempo. Não se trata apenas de comer bem, mas de ser tocado pelo calor da amizade, do amor e da atenção. Uma conversa sincera, um gesto de cuidado, uma palavra de incentivo. Tudo isso alimenta o cérebro de um jeito que nada mais consegue. Afinal, não é só o corpo que precisa ser cuidado. A alma e a mente também clamam por carinho. Você já reparou como um sorriso, uma palavra gentil, ou mesmo a lembrança de um momento feliz podem acalmar o coração e dar força para enfrentar o dia? Talvez seja esse o segredo. Cuidar do cérebro com afeto, da mesma forma que cuidamos do nosso corpo com alimento. Dessa união delicada nasce uma vida mais plena, com saúde, memória e alegria, para continuar escrevendo histórias, mesmo nos dias mais silenciosos. Entre os muitos gestos simples que podem trazer conforto à alma, há um que parece silencioso, quase invisível, mas que tem o poder de abrir portas onde a solidão insiste em fechar janelas. É o hábito de escrever para si mesmo, escrever uma carta, um pensamento, uma lembrança, um sentimento guardado, mesmo que ninguém além de você vá ler. Escrever para si é um encontro íntimo, uma conversa profunda que acontece entre você e o que existe de mais verdadeiro dentro de si. Ao colocar no papel o que a mente guarda, as emoções se organizam e o coração encontra um jeito de se libertar do peso que carregava. Esse gesto simples ativa partes do cérebro que cuidam da linguagem, da memória, do afeto e da gratidão, promovendo uma reconexão consigo mesmo. A escrita diária funciona como um espelho onde se pode olhar com honestidade, sem medo ou julgamento. É como se cada palavra escrita fosse uma ponte que liga o presente ao passado e abre espaço para a esperança no futuro. Nesses momentos, a alma que parecia esquecida volta a ser ouvida, a sentir, a respirar. Mesmo quando ninguém está por perto para ouvir, escrever é um ato de presença. É um gesto de amor consigo, um abraço silencioso que aquece os dias mais frios e a solidão mais profunda. Você já sentiu, ao lembrar de algo querido, o coração bater mais forte? Ou a saudade invadir o peito com doçura? Escrever pode ser a maneira de acolher esses sentimentos, dando a eles um lugar para existir e transformar. É um convite para descobrir que a palavra, mesmo que só sua, tem um poder enorme, o de curar, organizar, acalmar e renovar. Um pequeno gesto que, feito todos os dias, pode ser o caminho para encontrar a companhia mais verdadeira, a sua própria. Dona Noêmia tem 78 anos e vive sozinha em sua casa no bairro onde criou seus filhos e guardou tantas histórias. Durante muito tempo, ela carregou um silêncio pesado. Os dias pareciam iguais, sem brilho, marcados por lembranças que vinham com uma ponta de tristeza. O sorriso, antes tão presente em seu rosto, foi se apagando, como se a vida tivesse perdido o sabor. Foi quando ela começou a escrever cartas para si mesma. Cartas que falavam dos tempos bons, das festas na praça, do cheiro do café da manhã na casa da mãe, das brincadeiras no quintal da infância. Cada palavra colocada no papel parecia despertar algo esquecido dentro dela. Não era para mostrar aos outros, não buscava reconhecimento, mas um reencontro com a própria alma. Com o passar dos dias, Dona Noêmia passou a rir sozinha. Sorria ao lembrar de um momento feliz, escrevia suas memórias e deixava que o sentimento de gratidão a envolvesse. O que antes parecia impossível começou a acontecer.
A tristeza deu espaço para a alegria, o cansaço deu lugar à vontade de viver. Escrever para si trouxe de volta o calor que faltava em seu coração. Era como se as palavras fossem uma ponte para um jardim esquecido, onde as flores da esperança voltavam a crescer. Dona Noêmia não escreveu para o mundo, ela escreveu para ela mesma. E foi nesse gesto silencioso que encontrou a luz para iluminar seus dias. Esse encontro consigo mesma devolveu algo que parecia perdido. O sorriso, que é a expressão mais bonita da alma viva e presente. A história de Dona Noêmia nos lembra que, mesmo nos momentos de silêncio e solidão, ainda há muito para sentir e compartilhar, começando sempre pelo amor próprio. Talvez a ideia de escrever possa parecer complicada ou distante, mas não precisa ser assim. Não é necessário encher páginas ou criar textos elaborados. Basta começar com uma pergunta simples, feita a si mesmo, uma vez por dia. Essa pequena ação pode abrir caminhos para que a mente e o coração se expressem com calma e sinceridade. Perguntas como: o que me fez sorrir hoje? Do que mais sinto saudade? Ou qual conselho eu daria ao meu eu de 20 anos? Funcionam como pontes delicadas entre os momentos presentes e o que está guardado dentro de você. Elas ajudam a organizar as lembranças, a dar sentido aos sentimentos, a encontrar razões para agradecer mesmo nos dias difíceis. Esse ritual diário é um momento de cuidado, onde você se permite escutar a própria voz, sem pressa ou pressões. Não se trata de buscar respostas perfeitas, mas de reconhecer que cada pensamento, cada emoção merece atenção. Aos poucos, esse hábito se torna um gesto de afeto consigo mesmo, capaz de acalmar a ansiedade, aliviar a tristeza e fortalecer a esperança. Escrever, mesmo que só para você, é como abrir uma janela para o sol entrar. É uma maneira de dar voz à alma, que tantas vezes fica silenciada pela rotina ou pelo peso da solidão. E essa voz, quando ouvida, começa a trazer uma sensação de companhia e paz que nenhum silêncio pode roubar. Você já pensou em quantas histórias, sentimentos e aprendizados estão guardados dentro de você, esperando para serem lembrados e valorizados? Talvez essa pergunta simples possa ser o começo de uma nova forma de estar consigo, com mais gentileza, acolhimento e amor. É comum que, em muitos momentos, o coração deseje companhia, um abraço, uma palavra amiga. E quando esses gestos não chegam, a tristeza pode aumentar, assim como a sensação de solidão. Mas há algo que poucos percebem. A vitalidade, a alegria de viver, não precisa depender apenas dos outros. Às vezes, o maior gesto de amor é aquele que começa dentro de nós mesmos. Esperar que alguém venha preencher o vazio pode transformar a espera em dor. Quando a expectativa cresce demais e não é correspondida, a solidão se aprofunda e o cansaço aumenta. O desejo de ser visto e ouvido é legítimo, mas confiar apenas nisso pode deixar o coração mais fragilizado. Por outro lado, quando o encontro acontece primeiro consigo, há uma força silenciosa que nasce. O cuidado, o carinho, a atenção que oferecemos a nós mesmos podem transformar a maneira como enfrentamos os dias. A escrita, como gesto de amor próprio, é uma forma de assumir o controle do próprio bem-estar, de acolher as emoções e de se fazer presente, mesmo quando não há ninguém por perto. Esse ato simples, silencioso, que não depende da presença de mais ninguém, pode ser o primeiro passo para reencontrar a alegria de sentir-se vivo, porque a vida, mesmo que solitária em certos momentos, tem um valor imenso quando nos damos o direito de cuidar da própria alma. E esse cuidado, quando começa por dentro, tem um poder de transformação que nenhuma solidão pode vencer. A escrita diária, embora simples, pode ganhar ainda mais significado quando acompanhada de pequenos gestos que ajudam a criar um ambiente acolhedor e cheio de calma para a alma. Por exemplo, ouvir uma música suave enquanto se escreve
pode ser como um abraço silencioso que envolve o coração e traz tranquilidade. Essa música pode ser aquela que lembra um tempo feliz, uma canção que acalma o espírito e desperta a memória afetiva. Tomar um chá quentinho nesse momento também ajuda a criar um ritual de cuidado, algo que acolhe o corpo enquanto a mente se abre para a reflexão. O calor da bebida, o aroma delicado, tudo contribui para que a experiência de escrever se torne um momento especial, dedicado só a você. Outro gesto que tem seu valor é escolher um cantinho da casa para esse encontro consigo mesmo. Pode ser uma cadeira perto da janela, onde a luz do sol toca suavemente o rosto, ou um banco no jardim, onde o vento leve traz a sensação de liberdade. Esse cantinho do carinho não precisa ser grande ou elaborado. Basta ser um lugar onde você se sinta acolhido e protegido. Quando o corpo encontra abrigo e a alma uma rotina com sentido, a escrita deixa de ser apenas uma tarefa e passa a ser um ato de amor, um caminho para cultivar paz, esperança e presença. Esses pequenos hábitos que envolvem a escrita ajudam a transformar o que poderia ser um momento solitário em um espaço de reencontro e renovação interior. Assim, o dia ganha uma pausa especial, onde o silêncio se torna amigo e o coração encontra motivos para sorrir, mesmo quando a vida lá fora parece seguir rápida demais. Essas pequenas escolhas são gestos de carinho que celebram a sua história, o seu valor e a sua capacidade de seguir vivendo com dignidade e esperança. A velhice muitas vezes é vista como um tempo de silêncio, de solidão e de afastamento. Mas essa não precisa ser a única história. É possível que essa fase da vida se transforme em um jardim silencioso, onde os reencontros internos florescem e o coração encontra descanso. Quando se decide ouvir a própria alma, quando se permite o gesto simples de escrever para si mesmo, algo muito poderoso acontece. A solidão perde a força que tinha. Escrever se torna mais do que uma rotina. Torna-se uma ponte delicada que liga o passado, o presente e o futuro. É uma forma de manter vivas as lembranças, os sentimentos e os sonhos que ainda carregamos. Essa conexão consigo mesmo resgata a esperança, devolve o brilho dos olhos e reacende o desejo de sentir a vida em toda a sua plenitude. Talvez hoje seja o dia para tentar essa conversa consigo. Uma folha de papel, uma caneta e um coração disposto a escutar podem ser companheiros preciosos nessa jornada. Não importa a idade, nem quantos anos a vida já levou. Aos 70, 80 ou 90, ainda há muito o que dizer. E mais do que isso, há muito o que sentir. Esse é um convite delicado para que você possa, aos poucos, reencontrar o prazer de estar consigo mesmo, de cuidar da própria alma e de descobrir que, mesmo na aparente solidão, nunca se está realmente sozinho. Porque o coração que se escuta é um coração que se mantém vivo, cheio de esperança e pronto para novos dias.